Daí, pessoal, agora nós vamos trabalhar a parte de distribuição eletrônica. Distribuição eletrônica sem diagrama de Pauling e com diagrama de Pauling. A importância da distribuição eletrônica é para justamente você saber quantos elétrons eu tenho na última camada, ou seja, a camada de valência. Só cuida que essa informação da camada de valência, da última camada, ela pode ser retirada também na tabela periódica, certo? Dá uma olhadinha lá na aula de tabela periódica que nós temos como definir isso, ok? Agora, na distribuição eletrônica, o importante é distribuir os elétrons usando os subníveis. Calma aí. Nós temos o modelo de Bohr, só para basear a nossa distribuição. Nós temos 7 camadas eletrônicas e em cada uma das camadas eletrônicas eu tenho uma capacidade diferente, um tamanho para distribuir elétron diferente. Por exemplo, K, L, M, N, O, P, Q. Essas são as 7 camadas e cada camada tem um número mínimo de elétrons e um número máximo. O mínimo é 1 e o máximo é, na camada K, 2 elétrons no máximo, na L, 8 elétrons, na M, 18 elétrons, na N, 32 elétrons, na O, 32, na camada P, na sexta camada, nós temos 18 elétrons no máximo, e na última camada, caso a gente chegue tão longe na distribuição, nós teremos 8 elétrons no máximo. Esse é o número máximo de elétrons. 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Bom, se eu fosse distribuir os elétrons só usando as camadas K, L, M, N, O, P, Q, a distribuição iria começar a dar errado a partir do número 20. A partir do 20º elétron na distribuição, eu começo a cometer alguns erros. Aí o que aconteceu? Um cientista chamado Pauling determinou a subdivisão dessas camadas eletrônicas e usou o termo subníveis, chamando camada de níveis, eu tenho 7 camadas, 7 níveis, e a subdivisão subníveis. Para que serve o subnível? Para organizar melhor a bagunça que nós temos na hora de distribuir os elétrons dentro de uma camada eletrônica, certo? Por exemplo, se eu for colocar 18 elétrons dentro de uma camada, provavelmente vai ser de maneira desorganizada. Se eu pegar essa camada e dividir esses 18 em compartimentos menores, fica bem mais organizado, certo? Normalmente a bagunça é gaveta de meia. Se eu distribuir de maneira inadequada, se eu botar de qualquer maneira, fica uma bagunça. Agora, se eu compartimentar, se eu organizar em compartimentos menores, fica bem mais organizado. E correto, tá? Então, olha só, a subdivisão S, P, D e F, certo? Esse é o número máximo de elétrons desses compartimentos. Lembra que são gavetinhas dentro da gaveta maior que a camada. 2 elétrons no S, 6 elétrons no P, 10 no D e F tem no máximo 14 elétrons. Número máximo. Pode menos? Pode. Pode 1? Pode. Por exemplo, o subnível P pode. P1, P2, P3, P4, P5 e P6. P7 aqui não, tá? Bom, agora nós vamos visualizar aqui o diagrama de Pauling, tá ok? Bom, essa é uma representação, ok? K, L, M, N, O, P, Q e os subníveis distribuídos. Bom, o que importa no diagrama de Pauling é a sequência de distribuição eletrônica. Na hora de distribuir, segue sempre a ordem diagonal, jamais na horizontal, sempre na diagonal, no sentido dessas flechinhas. Aqui, ó, vai até o final, volta lá em cima na próxima diagonal, vai até o final, volta lá em cima. Vou fazer no quadro aqui que vai ficar mais claro para a compreensão dessa distribuição. Quer ver? Ó? O subnível S é o primeiro. 1S, 2 no máximo. Volta. Agora recomeço. O próximo subnível é o 2S. Cheguei até o final. Volta. Na próxima diagonal, 2P alguma coisa, 3S alguma coisa. Ok? Só lembra o seguinte. Para eu trocar de subnível para o outro, eu tenho que completar o anterior. Ou seja, para eu chegar até o 3S, eu teria que passar pelo 1S2, volta, 2S2, volta, 2P6. E aí sim chegar no 3S. Completa o compartimento, completa o balde com a água para passar adiante. Bom, o próximo, 3S. Qual é a próxima diagonal? Volta e aí entra no 3P. 3P6. Próximo, 4S2.
Próxima diagonal, lá em cima. 3D10, 4P6, 5S2. Parei aqui. Visualiza um pouquinho aqui a diagonal, a próxima diagonal. Voltei. 4D10, 5P6, 6S2. Estou aqui. Se tu tivesse distribuído na horizontal, já tinha dado KK horas, tá? Próximo, 6S. Próxima diagonal. Volta. Aqui no 4F. 4F14 no máximo. 5D10, 6P6, 7S2. Estou aqui já. Próximo. Voltei aqui na próxima diagonal. 5F14, 6D10, 7P6. Ok? Uma coisa interessante que eu deixei aqui, ó, é o 6F. Em alguns diagramas existe um além. Pode, por exemplo, existir o 7D alguma coisa, ou 5G, 5H. Isso se representa, na verdade, a parte quântica da matéria. Como eu parei no 7P e na natureza, e se eu somar todos os elétrons, eu somei 118, na natureza, mesmo os artificiais, nenhum elemento passou até hoje de 118. Por isso que essa região, além, por exemplo, 6F, 7D, a região além do que eu fiz aqui, é uma região que não precisa ser representada, pois não temos elementos que cheguem até essa distribuição. Ok? Bom, fizemos aqui a distribuição e a sequência adequada das diagonais. Nesse exemplo que nós temos aqui, cuida como é importante a sequência das diagonais. Então, por exemplo, o flúor tem 9 prótons e 9 elétrons. Ele é um átomo, próton igual a elétron. Tem que distribuir 9 elétrons. Então, vamos lá. O primeiro que eu vou distribuir, 1s2. O que é esse 1s2? Na primeira camada, camada K, no subnível S, coloquei 2 elétrons. Ok? Bom, se eu tinha 9 e coloquei 2 aqui, me restam 7. O próximo. Depois de 1s2, volta. Vamos aqui, ó. 1s2, volta. 2s2. Estou aqui. Está aqui ele, na diagonal. 2s2. Dos 9, 4 foram distribuídos. Faltam 5. O próximo subnível, depois do 2s2, é o 2p. 2p alguma coisa. Voltei aqui, ó. 2p alguma coisa. O que é esse alguma coisa? Pode ser P1 até P6, mas como eu preciso de 5, 2P5. Ufa, terminei a distribuição. Outras informações são importantes, como por exemplo, aí sim organizar em camadas eletrônicas. O número da frente, o número 1, indica a camada K. O número 2 indica a camada L. E todos que tiverem o número 2 à frente, eu devo somar os elétrons na mesma camada. Por isso que a distribuição ficou K com 2 elétrons, L com 7 elétrons. Ok? Outra informação, depois de distribuirmos em camadas, temos os subníveis. São 2 classificações para os subníveis. Primeira coisa, onde eu parei a distribuição foi o 2P5. Então, sempre onde eu parar a distribuição, eu chamo isso de subnível mais energético. Porque as diagonais estão na sequência, estão numa ordem crescente de energia, da menor para maior, tá ok? Então, onde parou a distribuição, não importa onde, esse é o subnível mais energético. Outra informação, entre o 1s e o 2p, 1s, 2s, 2p, o 2p é o mais distante do núcleo, então ele é o subnível mais externo. Partindo do núcleo, ele está na segunda camada e é mais distanciado que o 2s, por exemplo. Ok? Então, aqui eu tenho circulado em azulzinho escuro, subnível mais energético, onde eu parei a distribuição, e em verde, o mais externo. Bom, olha, por exemplo, essa distribuição. 26 elétrons para distribuir. Cuida um detalhe. Vamos distribuir aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Depois do 3s2, venho no 3p6. É bom somar. Olha onde eu parei. Parei no 3p6. Cuida aqui. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18. Então, quando eu paro no 3p6, eu já distribuí 18 elétrons. Eu tenho que distribuir 26. Agora calma.
Porque quando tu parou no 3P6, eu tenho que seguir as diagonais, tá? Então, depois do 3P6, 4S2, ok? Depois do 4S2, vai até o 3D10 no máximo. Então, essa é a sequência. Por isso que a diagonal é importante. Porque se não fosse a diagonal, depois do 3P, tu vai para o 3D e aí tá tudo errado. Tá? Nem esquenta. Vai na diagonal. 3P, 4S, lotando sempre. Estou aqui, totalizei 20 elétrons, preciso de mais 6. Coloco 6. 6, cabem 6 no 3D? Sim, porque ele suporta 10 no máximo. Bom, distribuí meus 26 elétrons. Beleza? Duas perguntas sobre subníveis. O mais externo e o mais energético. Bom, o mais energético é sempre onde tu parar a distribuição. Parei no 3D, é aí que é o subnível mais energético. A diagonal é que te disse que aí era o subnível mais energético. Agora, cuidado, o subnível mais externo é o mais distante do núcleo. Nesse caso, nós estávamos na primeira, segunda, terceira, quarta camada e voltamos para a terceira. O diagrama mandou eu voltar para a terceira. Então, na moral, o que acontece aqui é que na quarta camada eu distribuí elétron, ou seja, o subnível mais externo é o mais distante. Às vezes ele é o mais energético também, coincide. Às vezes coincide o mais energético com o mais externo. Algumas vezes não. Se eu seguir o diagrama e distribuir, onde eu parar é o subnível mais energético. Agora, para saber quem é o mais externo, olha o número da frente, o maior numerão da frente, identifica o subnível mais externo, portanto. Ok? Aqui, um cuidado. Ferro 2+. Esse ferro 2+, significa que ele perdeu 2 elétrons. Agora, atenção. Se ele tem 26 prótons e 24 elétrons, porque ele tinha 26 elétrons e perdeu 2, certo? 2+ que significa perder 2. Não pode distribuir 24 elétrons diretamente. Todo átomo nasce neutro. Todo átomo começa neutro, começa com próton igual a elétron. Eu só posso retirar elétron depois de distribuir esses mesmos elétrons na forma neutra. Resumindo, eu vou ter que distribuir 26 elétrons, como eu tinha feito aqui antes, ó. 26 elétrons, aqui ó, 4s2, 3d6. Aí o que vai acontecer? Só a partir daí é que eu retiro esses 2 elétrons, ok? E quando eu for retirar esses 2 elétrons, eu devo retirar da camada mais fácil para eu retirar, que é a última. Como assim? Se eu sou um núcleo, certo? A partir do momento que eu quero retirar elétrons do meu domínio, quanto mais distante de mim, mais fácil retirá-los, tá? Então, olha só, é mais fácil tirar do 4S ou do 3D? Do 4S, porque está mais longe da minha influência, que sou o núcleo, ok? Olha lá, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. É a mesma distribuição do anterior, só que agora na hora de retirar esses 2 elétrons, eu retiro da última camada, da camada mais externa, do subnível mais externo. Então, resumindo, não sai distribuindo ele já sem os elétrons. Distribui ele completão, ele nêutron, ele próton igual a elétron e depois retira do 4s para fazer a distribuição. Ok? Então, reparem que no caso, as camadas... pode 14 elétrons na última camada? Pode, porque ele virou um íon. A partir do momento que ele se transforma num íon, a regra dos 8 elétrons na última não funciona. Aliás, ela não funciona no caso dos íons também, ok? Aqui, subníveis mais energéticos eu posso identificar na tabela periódica também. Ou seja, todos do grupo 1 têm o subnível S1, todos do grupo 2 subnível mais energético S2. Se eu fizer a distribuição do diagrama, por exemplo, de um elemento desse grupo 1, eu paro a distribuição no S1. 2S1, 3S1, 4S1, não importa. O importante é saber o subnível mais energético. Por exemplo, se eu pego um elemento do grupo 13, como por exemplo o alumínio que está lá, o alumínio do grupo 13, eu distribuo todos os elétrons e vou chegar em algum valor P1. Como assim? No caso do alumínio vai ser 3P1. Então, o subnível mais energético também pode ser definido pela posição do elemento na tabela. Tá ok? Ok.
Dessa forma, a gente consegue trabalhar de uma maneira muito apropriada para a distribuição dos elétrons. Isso vai te deixar preparadaço para a parte de distribuição eletrônica no diagrama de Pauling. Tá ok? Lembrando, se a informação da questão perguntar só camada de valência e número de elétrons, a tabela periódica serve muito bem para isso. Ok? Agora, se ela perguntar, se ela pedir a distribuição do diagrama, faremos a distribuição até o subnível mais energético. Tá ok? Obrigado, pessoal. Até mais. Até a próxima aula. Tchau, tchau.